Olá, queridos, tudo bom com vocês? Então vamos nesta noite fazer mais uma exposição da Santa Palavra de Deus, o Santo Evangelho de Jesus, segundo escreveu o nosso irmão Mateus, apóstolo Mateus. Então vamos lá, irmãos. Então, como eu estou na sequência dessas exposições, estou no capítulo 12. Eu não vou concluir hoje o capítulo 12 todo. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 21. Quer dizer, capítulo 12, do verso 1 ao versículo 21. Que eu quero colocar, pegar especificamente aqui a respeito do sábado. Eu coloquei um título aí para a mensagem, né? Desmascarando as doutrinas dos adventistas. Então, eu vou ministrando aqui, lendo todo o livro, e aquilo que eu vou vendo que é incoerente às doutrinas heréticas que nós temos por aí, adventista, testemunho de Jeová. Então eu quero falar a respeito do sábado. Será que Jesus cumpriu? Será que Jesus cumpriu o sábado? Literalmente cumpriu? Então nós vamos saber, comparando-se com a lei, se comparando lá com Êxodo. Será que o sábado, hoje especificamente, serve o quarto mandamento? Será que a Igreja de Cristo precisa obedecer esse mandamento que é o quarto mandamento lá de Êxodo 20? Vamos ver o que Jesus tratou a respeito a esse dia com os religiosos daquela época. É o que nós vamos tratar hoje com os religiosos adventistas. Então vamos lá. Mateus 12, verso 1. Naquele tempo, passou Jesus pelos campos de cereal no dia de sábado. E os seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e a comer. Primeira que abordagem, era dia de sábado, os discípulos foram lá na roça e começaram a colher espigas e começaram a comer. Isso, perante a lei, não poderia ser feito. Eu já vou lá no Velho Testamento, o que acontecia se alguém fizesse algum trabalho no sábado? Era digno de morte. Vamos continuando. Agora aqui, entra em cena os religiosos da época, os acusadores, que é hoje, né, esta seita maléfica adventista. Verso 2. Quando os fariseus viram isso, disseram: olha, os teus discípulos faz o que não é permitido fazer no sábado. Então, esses religiosos começaram a questionar Jesus, que eles estavam fazendo algo que não era permitido no sábado. Olha o que Jesus responde para eles. E ele, porém, disse: não leste o que fez Davi quando teve fome, ele e com ele estavam. Verso 4. Como entrou na casa de Deus, comeu os pães da procissão, que não era permitido comer, nem aos que com eles estavam, mas não só o sacerdote. Vamos entender o que quer dizer casa de Deus aqui. Aqui era o templo, né? O templo aonde eles iam para adorar a Deus. Versículo 4. Versículo 5. Ora, não leste na lei que no sábado os sacerdotes no templo violam o dia e ficam sem culpa? Quer dizer, aqui Jesus está falando assim, olha, os sacerdotes entram no templo e violam o sábado. Verso 6. Eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Olha o que Jesus disse aqui. Jesus disse aqui, ele está dizendo que ele é maior do que o templo. Quer dizer, Jesus está acima
do sábado e da lei. Verso 7. Se, porém, eu vos soubesse o que significa misericórdia, não quero sacrifício, não condenareis os inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Olha o que Jesus está dizendo, que Jesus, ele é maior do que o sábado. Agora vamos lá no Velho Testamento, para quem foi esse quarto mandamento? De guardar o dia Shabat, que é o dia de sábado. Se você pegar do livro de Gênesis, de todos os patriarcas, Abraão, Jacó, Isaac, José, você não vai achar nenhum desses homens, o povo de Israel lá no Egito, guardando o dia de sábado. Não, você não vai achar. Se você me achar, você me mostra. Só que aqui Jesus, ele estava tendo um confronto porque os discípulos estavam pegando espiga lá na roça para comer e era dia de sábado. E os religiosos daquela época estavam questionando a respeito disso. Vamos lá, Êxodo. Para quem foi? Para quem foi esse mandamento? Esse aqui é um calo de sapato nos pés dos senhores adventistas. Êxodo 31, a partir do verso 12. Presta atenção. E disse o Senhor a Moisés: diz aos filhos de Israel. Ele está falando para quem aqui? Ele está falando para gentil? Ele está falando para adventista? Ele está falando para testemunho de Jeová? Não, ele está falando, disse mais o Senhor a Moisés: diz aos filhos de Israel, certamente guardareis os meus sábados. E isso é um sinal entre mim e vós e vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor e vos santifica. Portanto, guardarei o sábado, porque santo é para vós. Aquele que profanar certamente será morto. Qualquer que nele fizer algum trabalho será exterminado no meio do meu povo. Comparando com Mateus capítulo 12, Jesus não advertiu os discípulos por estar colhendo espigas. Eles estavam trabalhando. E por que Jesus não pegou ou condenou eles à morte? Porque o texto vai dizer aqui, ele teria que ser morto se trabalhasse no sábado. É por isso que Jesus disse, olha, eu não quero sacrifício, mas eu quero misericórdia. Olha o versículo 15. 6 dias trabalharás, mas no sétimo será o dia, mas o sétimo será o sábado, de descanso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer a um trabalho, certamente será morto. E os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando as gerações a aliança perpétua. Os filhos de Israel. Está escrito aqui gentil? Não. Está escrito aqui adventista? Não. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Pois 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o sétimo dia será descanso e tomou alento. Este dia de sábado, que é o quarto mandamento, que os adventistas tanto prega mais do que o sábado, do que do próprio Cristo.
este sinal, esta foi uma aliança entre Deus e Israel. Verso 18: Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no monte Sinai, lhe deu 2 tábuas de testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Os adventistas gostam de usar esse versículo 18, afirmando que esses mandamentos foi escrito pelo dedo de Deus. Está escrito, mas eles não pegam o contexto, que esta aliança, que este pacto que Deus fez, foi com Israel, foi com os filhos de Israel, não foi com o gentio. Não foi com o gentio. Porque simbolicamente, nós guardamos o domingo. Por que nós guardamos o domingo? Porque o domingo foi o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. A igreja primitiva guardou e nós guardamos o domingo. Porque foi o dia da ressurreição, a igreja primitiva reunia para partir o pão, e era no primeiro dia da semana, quer dizer, o domingo. Agora vamos lá, Êxodo 35, é mais uma canelada neles. Versículo 35, e Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse: são estas palavras que o Senhor ordenou que as cumprisse. 6 dias trabalharás, e no 7º será santo, sábado de repouso solene ao Senhor, e todo aquele que fizer qualquer trabalho será morto. Será que você consegue, adventista, cumprir esse mandamento que está escrito aqui no versículo 3? Será que você consegue cumprir? Eu tenho certeza que não. Porque diz assim: não acenderás fogo, nenhum de vossas moradas no dia de sábado. Você sabe o que você tem que fazer no dia de sábado? Acordar e ficar em cima da cama. Porque se você simplesmente levantar, você já quebrou o dia do Senhor. Se você for para a igreja e pegar seu carro, você já está trabalhando. Se você for de ônibus, você já está dando emprego para o motorista, para o cobrador. Então, você não consegue cumprir esse dia. Então, eu posso dizer que você é um hipócrita. Essa doutrina, ela é maléfica. Ela coloca o sábado maior do que Cristo. Vamos voltar lá. Olha Jesus falando ao mesmo respeito. A partir dali, entrou na sinagoga deles. Antes disso, eu já falei que Jesus estava tendo um discurso com os religiosos daquela época. Estava ali um homem que tinha duas mãos atrofiadas, para acusarem, interrogar a multidão para curar no sábado. E ele respondeu: qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha no sábado, e ela cair numa cova, não vai tirá-lo? Não vai pegá-lo e tirá-lo de lá? Jesus pergunta para eles: olha, se você tivesse um animal, se você tivesse uma criação sua, uma ovelha, caindo lá no buraco, você não vai tirar? Claro que eles iam tirar, que ele não vai deixar o animal lá. O que é isso? Quebrou o mandamento? Quebrou a lei? Quebrou o 4º mandamento porque está cumprindo algo de ordenança de Deus. Olha o que Jesus disse. Então disse aquele homem: estende a mão. Versículo 14. E os fariseus saíram, conspiraram-se contra ele para o matarem. Verso 15. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali, apanhou-se uma grande multidão e ele curou todos os doentes, recomendando-lhe rigorosamente que não dissesse que ele era, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: aqui está o meu servo, quem escolhi, o meu amado, a quem tenho prazer, porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça aos gentios.
discutirá, nem clamará, nem ouvirá pelas ruas a sua voz, mas esmagará o caniço quebrado, não pagará o pavio que fumega, até que faça triunfar a justiça. Em nome e o seu nome aos gentios terão esperança. Olha só, queridos irmãos. Então, se faz uma doutrina o qual é impossível de se cumprir, porque, como diz Hebreus capítulo 4, o nosso descanso é Cristo. O nosso descanso é Jesus. O nosso descanso, Cristo está acima de todas as coisas. Cristo está acima do sábado, está acima do domingo. Cristo é glorificado em tudo. Então esta é a mensagem. Se você tiver melhor refutação que essa, eu quero que você ache, porque essa aqui, Jesus pegou vocês na curva, comparando com com Êxodo 31 e Êxodo 35. Que Deus vos abençoe.